Saudações mateiras, irmãos do mato, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto de hoje é um assunto que me interessa bastante e interessa bastante a muita gente também, que é a prática do entalhe. É uma prática incrível que quando a gente começa, realmente, como a gente fala aí, ela realmente vicia. A gente começa a fazer, gosta, se interessa e aí começa a praticar e não para mais. Eu vi bastante gente já se aventurando, né, a praticar essa arte maravilhosa, que é uma arte bem simples, né, não precisa de muita coisa para começar. Eu mesmo, quando comecei a entalhar, eu tinha apenas uma pequena faca, né? Obviamente que ao longo do tempo, quando a gente vai aprendendo um pouco mais, se faz necessário a aquisição de outras ferramentas melhores, né, e mais específicas. Mas a primeira dica que eu dou para vocês é essa: comecem com o que vocês têm. Uma simples faquinha dá conta do recado no começo perfeitamente, até para vocês verem se vocês vão realmente se interessar pela prática, porque não adianta sair comprando um monte de ferramenta e depois não praticar mais e aí ter que acabar vendendo essas ferramentas aí por um preço muito abaixo do que foi adquirido. Então a primeira e principal dica é essa: comecem com o que vocês têm. Eu tenho aqui uma das primeiras colheres que eu fiz, onde eu ainda não tinha o material adequado, tinha só aquela faquinha que eu falei no começo, e saiu essa colher aqui. Não é uma colher perfeita? Não, não é, mas é uma colher que dá conta do recado. Como eu falei, a necessidade de melhorar ela vai surgindo com a prática, então comigo não foi diferente. Eu senti a necessidade de melhorar as minhas técnicas e com isso adquirir novas ferramentas. Mas essa colher aqui é uma prova de que a gente consegue fazer um entalhe com uma faca simples, que nem é uma faca específica para entalhe. Comecem aí com a faquinha que vocês têm e depois sim vão adquirindo aí outros equipamentos, né? Eu estou aqui com os meus equipamentos, vou aproximar um pouco a câmera para mostrar para vocês os equipamentos básicos que eu uso para fazer os entalhes. Como eu falei no começo, para fazer essa colher aqui, que tem até um detalhe aqui do canto, uma lua e um detalhe aqui, uma das primeiras que eu fiz. Ela não tem nem a cava direita, ela só é arredondada, porque eu não tinha a faca curva. Eu fiz com uma faquinha como essa, certo? Então, para começar, na realidade a primeira coisa que vocês precisam ter, a única coisa que vocês precisam ter, é uma faquinha aí dessa. Essa aqui é uma faca reciclada ainda, que eu ganhei de presente, uma faca feita de lima, um ótimo fio. Com essa eu comecei a me aventurar. Então tá aqui, ó, a primeira colher que eu fiz. Eu vejo o pessoal mostrando aí a primeira colher, a colher que eles fizeram. E realmente eu me surpreendo, porque a minha primeira colher foi essa, que não é uma colher nos moldes, né, de uma colher específica, porque ela, como eu falei, ela não tem a cava. E vejo o pessoal começando já fazendo umas colheres lindas aí. Então não é uma arte difícil, uma arte bem fácil de aprender, né? Requer apenas um pouco de boa vontade. Então, como eu disse, comecei com essa faquinha aqui. Depois eu senti a necessidade de comprar uma faca curva. Aqui mais pra cá de novo. E aí eu adquiri essa faca curva aqui. Uma dica que eu dou pra vocês, pessoal, tá? Essa faca aqui é uma faca para canhoto. Só que quando eu comecei a fazer os entalhes, eu não sabia disso, que existia uma, não lembrava também, né? A gente até sabe que tudo tem, a maioria das coisas existem aí para canhotos e destros, né? Mas essa aqui eu não me atentei nisso quando eu comprei. E a pessoa que me vendeu também não falou que essa faca era para canhoto. Obviamente que eu faço ainda, uso ela sempre, bastante, que é uma faca muito boa, uma faca artesanal, faca curva, né, artesanal. Então é uma faca com um ótimo fio.
Para afiar esse tipo de faca é só colocar uma lixa numa superfície redonda e afiando desse jeito, bem simples, certo? Então essa faca aqui é uma faca para canhoto. Se vocês forem comprar aí, se atentem nesse detalhe. Essa faca é uma faca realmente muito boa, tá? Eu adquiri ela do cuteleiro aí que o pessoal conhece bastante, o Ivens Raponiuk, da cutelaria Raponiuk. Continuo usando ela ainda bastante, é uma faca ótima. Vale a pena investir numa faca dessas para fazer uma colher perfeita. Sem isso é bem difícil, tá? Eu não uso esse tipo de ferramenta para fazer cuxa, porque demora bastante para fazer a cava da cuxa com uma ferramenta dessa. Eu uso hoje em dia uma outra ferramenta que eu já vou mostrar para vocês, certo? Eu tenho essa outra faca curva também. Essa faca curva eu ganhei do Aloysio Acampamento e Bushcraft. É uma faca reciclada, ele mesmo fez, né? Com um cabo aqui que eu acredito ser em eucalipto. Então são duas facas diferentes, vocês podem ver aí. Essa aqui é mais fechada, essa aqui é mais aberta, né? As duas funcionam muito bem. Essa aqui, como eu falei para vocês, é para canhoto. Então o fio dela é do lado direito e a faca para destro, o fio é do lado esquerdo, certo? Então são as duas facas curvas que eu tenho para fazer as colheres, são essas. A próxima ferramenta que eu vou apresentar para vocês aí é uma ferramenta extremamente eficiente. É um formão goiva que se chama, que ele é curvo aqui, ó. Ele tem essa curvatura, né? E aqui ele é reto. Essa ferramenta aqui é a ferramenta que eu uso para fazer todas as minhas cuxas, tá? Eu paguei ano passado nesse formão goiva R$75. Ele é de 3 centímetros de largura. É um formão ótimo, ele tira bastante material da madeira. Esses dias eu acabei comprando um e enviando para um amigo meu que ele não estava achando na internet, de 2,5 centímetros. Achei ótimo também, até melhor que esse, porque o de 2,5 um pouco mais estreito, ele consegue fazer as partes menores, né, com maior qualidade. Então é esse que eu uso para fazer a cuxa, praticamente toda a cuxa, né, com esse. A machadinha, que é uma ferramenta indispensável aí, né, para fazer as peças maiores e até mesmo as colheres, né, para desbastar bastante a madeira. Essa aqui é um pouco pesada, aí o pessoal já conhece dos vídeos, é a Husqvarna. Então ela não é a ideal porque ela é bem pesada, vai cansar bastante. Uma ferramenta ótima, né? O pessoal já conhece bastante aí do canal. Eu uso bastante para entalhe essa da Wenzel, que ela é bem mais leve. Então me adapto melhor aqui com essa para fazer entalhes, porque ela é mais leve. Então cansa menos, né? Essa ferramenta aqui é ideal para isso, tá? Não pode faltar também ela, é muito importante. Isso aqui é uma coisa que eu acho bem importante para se aventurar no mundo dos entalhes aí, porque é um strope, né? Que o strope nada mais é do que um alinhador de fio. Sem isso aqui eu não consigo deixar o meu fio bem afiado, então aconselho bastante a vocês a terem um desse, né? Pasta jacaré aqui em cima, ou outra pasta aí que vocês achem aí no mercado, para fazer o polimento do fio. Isso aqui se faz bastante necessário, tá, pessoal? Na minha opinião é um dos itens indispensáveis, né? Com o tempo eu adquiri essa faca aqui, Mora, que é uma faca excelente para entalhe. Embora ela não tenha sido feita exclusivamente para entalhes, essa marca Mora tem uma outra faca que é mais eficiente ainda, porque ela é feita especialmente para entalhes, tá? Mas essa aqui é uma faca que não é cara,
eu paguei R$70 nela, uma faca de aço inoxidável. Então, faca, acredito aí que todo mundo tem condições de comprar uma faca dessa. Então, com essa aqui, vocês conseguem fazer tudo que vocês precisam fazer de entalhe, né? Da parte mais fina, eu falo, né? Então, tá aí, Norak Nive Basic. Uma ótima aquisição aí para os entalhes, porque é uma faca com um fio extremamente eficiente. Tá aqui. Um outro item que é um pouco controverso aí nos entalhes, né, que é a luva. Quando a gente está entalhando, a gente usa bastante o dedo polegar para ficar empurrando a faca. Então esse dedo polegar aqui da mão esquerda ele trabalha bastante. Só que é bem fácil de cortar a luva aqui, ó. Então aconselho vocês a ter bastante cuidado na hora de entalhar e de preferência usar um dedal que o pessoal usa aí, né? Um dedal de couro para esse polegar não sofrer tanto, certo? Então é um item também indispensável. Existe aí as luvas anti-corte, né, que o pessoal usa também. Eu não tenho, não me adapto com luva para entalhar. Eu tenho um dedal ali, mas eu acabei não achando ele para mostrar. É um item também que vocês têm que ter, né? Tem não, cada um se achar necessário, né, que adquira. Então essas são as ferramentas básicas para entalhe, tá, pessoal? Eu vou afastar a câmera um pouco e mostrar aqui o meu cavalete de entalhe, porque para fazer as cuxas e os pratos que eu faço, eu uso ele. Vou afastar um pouco a câmera para mostrar para vocês aqui. Para quem quer usar esse tipo de ferramenta aqui para fazer os entalhes cuxa ou um prato, né? Na realidade, o ideal é deixar que a peça fique presa, né, em alguma superfície, para a gente ter mais facilidade na hora de começar a tirar as lascas. Esse cavalete de entalhe aqui, tá, pessoal, ele tem em média 60 centímetros de comprimento e 25 de largura. Nada mais é do que um grande entalhe no meio, certo? Aí aqui a gente coloca a peça que vai ser entalhada, né? Depois a gente coloca uma madeira aqui, né? Se for necessário mais alguma, aqui não é. E por último a gente coloca essas duas cunhas aqui, ó, né? Uma virada para um lado e outra virada para o outro. Aí é só bater aqui dos dois lados. Aí a peça já está fixa. E aí é só começar a trabalhar a peça. Eu tenho esse cavalete aqui pequeno. Ó, é uma ferramenta que tira bastante material, né? Esse pedaço aqui é um pedaço de canela branca, tá? Que eu tenho aqui, eu ganhei de presente. Uma madeira ótima para entalhar. Então, para usar esse tipo de ferramenta grande aqui, é essencial que se tenha esse cavalete aqui de entalhe. Esse aqui é um pequeno que eu uso para trabalhar sentado. Eu tenho um em pé, um grande ali para trabalhar em pé, já vou mostrar para vocês. Então, e o martelo do mato, né? Não posso esquecer dele. Sem ele também não tem como fazer esse tipo de trabalho aqui com mais eficiência, né? Dá para fazer, né? Em algumas partes dá para fazer sem ele, né? Se quiser. Como as cuxas, né, no final da cava,
eu acabo usando ela desse jeito, vou mostrar para vocês já em seguida ali. Mas essa parte mais grossa a gente faz mesmo com o martelo do mato, né? Então esse cavalete e o martelo são coisas aí que a gente faz em casa, né? Custo zero praticamente. Então depois que eu fiz esse material aqui que o pessoal chama aí de morsa, né? Ou torno, eu costumo chamar de morsa. E isso aqui, esse martelo do mato, as cuxas começaram a sair bem mais rápido. Não tem nem comparação de fazer uma cuxa com um formão goiva e fazer com a faca curva, porque sai bastante material de uma vez só. Olha o tamanho da lasca que saiu, certo? Então é essencial ter esse tipo de material para trabalhar com o formão goiva. Vou trocar aqui para mostrar para vocês, né? Quando é para fazer a cuxa, tem um vídeo aí no canal mostrando o passo a passo da cuxa, mas eu deixei, antes de começar a fazer ela, eu deixo ela de um tamanho retangular, com uns 2 dedos de cada lado sobrando do tamanho da cuxa. Depois a gente faz o desenho e aí mesmo sistema, coloca aqui a madeira. Nesse caso eu vou ter que colocar mais 2, né, para depois colocar as cunhas. Onde está? Tá aqui. Para depois colocar as cunhas. Pronto, já está fixo. Essa cuxa aqui foi uma que deu problema, pessoal, porque vou mostrar mais de pertinho depois, tá? A madeira, ela foi uma madeira que me foi presenteada, e só que ela já estava bastante tempo jogada, né? Ao tempo, assim, então ela ficou já uma madeira bem enfraquecida, né? Com bastante pontos aqui fracos, e eu acabei não continuando a cuxa. A parte que eu falei pra vocês ali, onde a gente já não precisava mais usar o martelo, seria essa parte aqui, ó, que a gente chega mais no fundo da cuxa, né? Então aí se usa dessa maneira aqui, ó. Certo? Ela fica bem firme mesmo. Então, como eu falei, é imprescindível ter esse tipo de equipamento para se aventurar aí num entalhe com o formão goiva, né? Essas madeiras que eu estou usando como cunha são madeiras de eucalipto aí, dessas que a gente usa como escoras de obra, né? Então qualquer tipo de madeira, só para fazer as cunhas mesmo, né? Não tem nenhum tipo de critério. Óbvio que uma madeira muito macia, né, pode quebrar, mas aqui é uma madeira boa, eucalipto, então não tem muita especificação desse tipo de madeira. Inclusive o próprio martelo do mato, ele é feito dessa madeira de eucalipto, né? Tá aqui, então bem simples de conseguir aí também, consegue aí em obra aí, o pessoal muitas vezes bota fora, então bem fácil de fazer. Inclusive o pessoal pergunta bastante aí o tipo de madeira para fazer entalhe, né? Essa cuxa aqui é uma cuxa que foi feita de eucalipto, da mesma madeira que foi feito o martelo do mato. Eu já coloquei água quente aqui, ela não está finalizada, mas já coloquei água quente para saber se ela ia vazar. Ela não vazou, então tá aí a primeira dica que eu dou de madeira para cuxa fácil de conseguir aí, né? Todo lugar praticamente tem, é o eucalipto, né? Ela não estando muito velha, muito porosa, dá para fazer perfeitamente cuxa colheres. Inclusive essa que eu estava mostrando para vocês antes, o que aconteceu com ela, que eu parei de fazer, foi porque
apresentou aqui uma porosidade muito grande, né? Por ser uma madeira que já estava bastante tempo na mata. Então acabei não terminando. Mas pode ser que eu termine ainda para efeito de prática, né? Tá praticando. Essa colher aqui é uma colher que eu fiz de uma madeira que chama cedro, tá? É uma madeira ótima para entalhe. Se o pessoal tiver aí acesso, pode pegar, que é uma madeira muito boa. Essa aqui, essa faca de manteiga que a gente chama, né? É uma faca que foi feita de uma madeira que chama cipreste, que é um tipo de pinheiro, né? Então dá pra ver bem aí, uma madeira ótima para entalhe. Outras madeiras também boa para entalhe, pessoal. Canela, tá? Logo no começo que a gente pega uma madeira dessas aqui na mão, ela acha um pouco dura, mas a partir do momento que tu começa a trabalhar com ela, tu vê que ela realmente é uma madeira bem dura, mas ao mesmo tempo é uma madeira boa de trabalhar, tá? Então, quando vocês tiverem acesso a algum tipo de madeira aí, não fiquem só imaginando, essa madeira parece dura, não vou levar. Não, pega ela, leva para casa, testa, né? E aí tu vai ver se a madeira é boa ou não. As diferenças são muitas, né? De madeira para madeira. Mas o que eu notei nessa madeira aqui, canela, por exemplo, não pode ficar tentando tirar lascas muito grossas, muito grandes dela, tá? Tem que trabalhar só com lascas pequenas. Inclusive, essa é uma das características aí da arte de entalhar, a paciência, né? Porque um entalhe ele não é feito rápido, ele é feito demorado. Então, justamente isso é uma das boas características dessa prática, né? Ser uma prática onde a gente não tem a menor pressa, a gente fica ali trabalhando, né? Curtindo, limpando a mente. Então é uma coisa uma característica que a gente tem que ressaltar aí, que a prática do entalhe é uma prática que não é uma atividade rápida, né? Bem pelo contrário, ela não se propõe a isso, se propõe a ser uma prática aí mais de contemplação, né? Prática mais demorada. A próxima madeira que eu vou mostrar para vocês aqui é o jacarandá, que é o jacarandá branco, né? Que é a caroba. Essa madeira aqui tem bastante aí, é uma madeira nativa da Mata Atlântica, então é bem fácil de achar. Uma das principais dicas que eu dou para vocês também em madeira, pessoal, é não ficar se atendo em tipos específicos de madeira, tá? Para entalhar. Óbvio que se a gente tem o acesso, é bom conhecer o tipo de madeira, né? Mas mesmo que tu não conheça, como eu falei, não fica só imaginando se ela é uma madeira boa ou não. Pega, leva para casa e faz uma peça que vocês vão se surpreender. Opa! Deixa eu ver aqui. Essa madeira aqui, por exemplo, ó, é uma madeira desconhecida. Quando a gente fala uma madeira desconhecida, é desconhecida da gente, tá? Que a gente não sabe qual madeira que é. Então eu captei esse recurso aqui para lenha, e quando eu achei ela bem interessante. E aí tinha queimado alguns pedaços já, né? Mas depois que eu olhei com outros olhos para ela, eu tentei fazer uns entalhes e realmente ela se demonstrou uma madeira muito bonita. Essa espátula foi uma que eu fiz aí no vídeo na live, né? Entalhando direto do tipi. Então se demonstrou uma madeira bem bonita para entalhe. Então essa é a grande dica, pessoal. Achou uma madeira, leva para casa e tenta fazer um entalhe, porque se a gente ficar só no achismo, a gente vai perder um monte de oportunidade aí de conhecer madeiras boas, né? E aí depois ir atrás para tentar descobrir qual que é. Essa eu ainda não descobri,
mas o nome, né? Mas realmente é uma madeira bem boa aí para fazer entalhes, né? Eu tenho aqui um outro pedaço que é um pedaço de nogueira, tá? É uma nogueira, esse pedaço aqui de nogueira eu ganhei de um amigo do Christian. Ele veio me visitar e trouxe esse pedaço. É um pedaço beneficiado já, não é tratado quimicamente, tá? Mas é uma madeira beneficiada, então já madeira comercial, né? O pessoal que disponibilizou para o Christian é um pessoal que trabalha com arma, com coronha de arma, acho que é coronha a palavra. Então já é uma madeira estabilizada, né? Foi secada na sombra, então é uma ótima madeira também. Nogueira, dá umas peças bem bonitas, tá? Essa aqui, ó, para vocês terem uma ideia, é uma madeira desconhecida também, nativa aqui da Mata Atlântica, e ela é amarela, tá? Então a madeira, quando a gente olha por fora, a gente não dá muito por ela, mas depois que tu racha ela e vê que por dentro ela é linda, sabe? Realmente vale a pena, né, pegar ela para fazer uns testes aí. E eu já fiz aqui peças com ela, não tenho mais, acabei já dando, né, as peças. Vale a pena a gente estar pegando as madeiras aí e fazendo testes. Eu tenho aqui, ó, um tronco que eu guardei para tentar fazer uma cuxa de uma madeira uma árvore que eu tenho aqui em casa que chama sombreiro, 7 copas. Eu não usei ele ainda, eu não sei se é boa ou não, mas eu tô guardando ele ali, esperando ele secar, para daqui a um tempo, em média, depende muito de cada madeira, tá? Mas em média aí 2 meses, 3 meses ela já está pronta para fazer o entalhe. Então tá aqui. Aqui eu tenho várias que eu já guardei, muitas eu nem sei o nome mais, né? Mas vou ir fazendo os testes e para ver qual que eu me adapto, né? Uma outra dica também para vocês é sobre a hidratação, né, da peça. Eu uso óleo mineral, né, incolor, e ganhei agora de um amigo, o Renato Rime, um pouco de óleo de tung, né, que é um natural também. E para fazer uns testes, o óleo mineral deixa ela mais clara, o óleo de tung deixa mais escura. E é possível de usar também azeite de oliva, que deixa ela também um pouco mais escura. E basicamente é isso, pessoal. Recapitulando aí, principal dica: não se atenham em tipos de madeira. Se aventurem aí, peguem vários tipos de madeira, vão treinando em casa. Não saiam comprando ferramentas já de cara, façam com que vocês têm aí em casa. E principalmente que a arte do entalhe é uma arte incrível, que eu já pratico já há bastante tempo, tenho muito para aprender, mas eu recomendo aí, todo mundo que começa a praticar se encanta com essa arte, tá? E realmente é uma arte incrível. Eu agradeço aí a presença de todos e a gente se vê no mato.